Eu estava cuidando da casa da minha avó a fim de semana, enquanto ela foi para a Flórida com alguns dos seus amigos da igreja. Eu estava dormindo no quarto de hóspedes ao lado do seu quarto. O quarto de hóspedes sempre teve duas camas iguais, onde eu e meu irmão dormíamos quando tínhamos festas do pijama na casa da vovó. Eu peguei a cama ao lado da janela, mas antes de ir para a cama eu verifiquei todas as portas, certificando-se que elas estavam todas trancadas. Quando eu fui dormir, ainda era cedo. Quando eu estava quase dormindo, eu estava enviando algumas mensagens para alguns amigos e assistindo TV, quando vagamente eu percebi que tinha alguém gritando "Olá!". E eu não sabia porque a minha avó não estava lá e por que alguém estaria chamando. Então eu desci até a janela da sala, onde eu tentei ver se tinha alguém por lá. Eu não vi ninguém, mas olhando pela fresta da janela, por trás das cortinas, eu consegui ver uma pessoa gritando olá na varanda da casa. Era uma senhora velha. Ela não parecia muito sociável. Era meio estranha, meio bizarro até. Eu fiquei desesperado porque já era tarde da noite. Pensei até em chamar a polícia, mas naquele momento o desespero era tanto que o medo tomou conta de mim. Aquela voz ainda continuava vindo da porta da casa da vovó. Eu desci mais uma vez. Eu tentei espiar com a cabeça entre as cortinas de plástico, sem torná-lo assim tão óbvio que tinha alguém olhando, mas eu acho que eu não fiz um bom trabalho, porque quando eu olhei, eu vi aquela mulher e ela olhou para a minha cara, como se ela estivesse me vendo ali. Ela sorriu, com um sorriso meio bizarro em seu rosto. Naquele momento, eu fiquei ali com aqueles olhos inocentes olhando para uma pessoa que eu não conhecia. Ela tinha cerca de 50, 60 anos ou algo assim. O rosto dela me deixou apavorado. Então, eu me mudei, saí da janela, saí correndo. Pensei até que fosse amigos da minha vovó, mas eu não tinha certeza, porque a minha avó estava viajando e os amigos dela, porque eles iriam vir até a casa dela chamá-la. E por que aquela mulher não bateu na porta ou mesmo tocou a campainha? Porque ela estava apenas de pé lá fora, dizendo olá repetidas vezes. Eu estava genuinamente inquieto. Eu só voltei para o quarto de hóspedes correndo, fechei a porta. Agora, com a porta fechada, ao contrário de antes, eu não podia mais ouvir aquela mulher gritar. Ainda estava pensando quem era e o que ela estava fazendo ali. Comecei a enviar mensagens para os meus familiares, para minha irmã, para os meus amigos, dizendo como era bizarro e o que estava acontecendo. Uma boa quantidade de tempo passou e o silêncio voltou. Eu estava começando a me acalmar e quase adormecendo. Minha irmã estava me dizendo pelo celular que eu deveria chamar a vovó. Eu tinha certeza que ela não iria atender, porque ela nunca verificava o celular dela, principalmente à noite. Durante o dia já era difícil, à noite então ficava ainda mais complicado. Mas como algo que quebrou realmente o silêncio, alguém estava batendo na janela. Mas não batia de forma calma, ou batendo como se estivesse batendo numa porta, batia de forma aterrorizante. Ela batia como se estivesse tentando arrombar a janela. Senti na mesma hora uma dor na minha área do peito, como se o meu corpo tivesse entrado em transe. Uma angústia, como se o meu corpo tivesse entrado no modo de luta ou de fuga em pouco tempo depois. Eu voltei a ouvir aquela voz familiar novamente gritando olá, olá. Aquilo me bateu um desespero. Como um impulso, acabei descendo novamente até a janela. Eu estava sentindo que tinha adrenalina saindo pelos meus poros. Sentia confiança porque eu estava trancado dentro da casa. Mas até o momento que eu fui até a janela, eu abri novamente a cortina, coloquei-a para cima e quando me deparei de frente com aquela mulher que estava apenas sendo separado por uma fina camada de vidro, eu fiquei desesperado. Eu puxei a cortina novamente e saí correndo porque ela estava com o seu rosto pertinho do vidro, olhando para mim com aquele sorriso grosseiro. Eu gritei que estaria chamando a polícia. Eu realmente estava desesperado. Puxei a cortina de volta para baixo, corri para a sala de estar e eu olhei em torno da casa. Em seguida, corri para cima. Me tranquei dentro de uma caixa no quarto de hóspedes, aguardei alguns minutos. Já no quarto, eu já não queria realmente chamar os policiais, eu já tinha medo até mesmo da polícia naquele momento. Eu não sei o que eu queria, e então
Eu simplesmente rastejei para a cama, também no quarto de hóspedes de cima. Eu me enfiei sobre as cobertas de casal e ainda horas depois eu ainda estava acordado. Eu finalmente voltei lá embaixo, olhei pela janela, ainda tremendo. Aquela senhora parecia ter ido embora, já que estava quase amanhecendo. Quando eu liguei para minha avó e disse-lhe o que aconteceu, ela começou a gritar no telefone, claramente em pânico, angustiada. Ela me disse como alguns dias mais cedo ela estava sendo observada na mercearia por uma mulher que tinha cerca de 10 anos mais jovem que ela, que apenas se manteve sorrindo para ela sem nenhuma razão. Eu disse a ela para se acalmar. Quando eventualmente saímos do telefone, eu tive que dar-lhe um segundo pensamento. Minha avó tem 75 anos, ela perdeu um pouco de sua memória. Então eu tenho que tomar um pouco das ações de acordo com as coisas que ela disse. Mas a maneira com que ela gritou no telefone sobre a mulher na loja realmente me deu calafrios. E eu me pergunto, será que poderia ter sido a mesma pessoa? Isso foi um grande mistério. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. E olha, tem uma oportunidade muito legal para vocês. E se você já gostou da história e quer compartilhar a sua própria história aqui, basta nos enviar. Você concorrerá a R$100 se a sua história for escolhida. Não deixe de participar.